Amém. Bom dia, igreja. Louvado seja Deus. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, pois nós estaremos ordenando 12 diáconos. Amém, queridos? 12 trabalhadores, mais 12 trabalhadores para servir ao Senhor. Antes nós vamos meditar na palavra do Senhor e deixamos para o final o momento da ordenação. Amém. Vamos falar inicialmente de algo até incompreensível a nossos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, com certeza, ele sabia o que estava fazendo. Moisés, depois de 120 anos, primeira etapa da sua vida foram 40 anos no Egito. Sua vida foi salva, ele foi criado, foi educado, e por 40 anos ele foi filho da filha de Faraó, com todas as regalias. Os próximos 40 anos ele passou no deserto, porque ele fora para cumprir a missão que Deus colocou na sua mão, tirar o povo do Egito. E por 40 anos eles peregrinaram no Egito. E ainda mais 40 anos eles então, depois de mais 40 anos, chegou o grande dia. Ou seja, ele já estava com 120 anos. Quem aqui nessa manhã tem 120 anos? A gente já está aí beirando os 60 e poucos. Já estamos cansados, E, no entanto, esse grande herói, Moisés, ele realizou o sonho de Deus. Mas ao invés de ele realizar o grande sonho da sua vida, que era adentrar na terra prometida, houve uma palavra de Deus, e ele, sendo o homem mais manso da terra, ele aceitou a determinação que Deus dera para ele. Mas antes vamos orar. Aleluia, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, nesse dia tão especial, em que a Tua palavra, Senhor, vai ser ministrada aos nossos corações, Pai. Ó Deus, muitas coisas acontecem na nossa vida e não tem explicação, mas há um descanso em nós, porque sabemos, temos certeza de que o Deus dos céus cuida de nós, que o Senhor é soberano sobre a nossa vida e todos os detalhes Ele está tomando conta. Por isso, Senhor, nós não tememos o futuro. Por isso, Senhor, nós podemos confiar na Tua determinação, na Tua palavra, porque Tu queres o melhor para nós. Ó Deus, entregamos essa palavra, que ela venha como uma luva em cada coração aqui, que ela realmente, Senhor, venha se encaixar dentro da expectativa de cada um, dentro da necessidade de cada um de nós, Pai. Porque a Tua palavra, como pão, ela veio para nos alimentar, Senhor. Que nessa manhã nós saímos daqui alimentados pela Tua palavra, saciados pela Tua presença. E toda honra, toda glória nós Te damos. E toda a igreja do Senhor aqui diga amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, a gente geralmente fala, está entrando na terceira idade. Moisés aqui estava entrando na quarta. Na quarta idade. À frente do povo Israel, eles desenvolveram um ministério longo, difícil, mas abençoado e poderoso. Isso que importa. Precisamente as portas
de sua conquista mais significativa. Sentia que havia muito mais para ser realizado. Ele ainda estava no fulgor da sua juventude aos 120 anos. E ele ouviu. E ele, naquele momento em que ele já estava vislumbrando a terra prometida e já se imaginando correndo pelos campos, procurando o lugar onde ele estaria construindo o seu lar. Sonhara tanto com esse dia, empolgou o coração do povo lá no Egito. Vamos sair dessa escravidão, vamos sair desse lugar. Há um lugar melhor para nós vivermos. Canaã nos espera. Então, quantas e quantas vezes Moisés não falou isso para o povo, animando o povo? Eles estavam desanimados, o povo, ele dizia: abra os olhos, vejam pela fé, Canaã está à nossa frente, prossigamos, não vamos parar. E quando ele estava à beira do Rio Jordão, né, pronto para entrar na terra prometida, ouça o que acontece. Abra lá em Deuteronômio 3. Capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 23. Amém. Diz assim: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar o teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente. Contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Que palavra, hein? Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Que palavra desanimadora, não é verdade? Depois de tanto tempo, depois de tanto trabalho, depois de tanto empenho, e ele novamente pediu ao Senhor: rogo-te. Não estava apenas fazendo um pedido, ele estava rogando para que deixes passar, deixe que eu passe para a terra de Canaã, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão. Esta terra aqui, boa, região montanhosa do Líbano.
Porém o Senhor dignou-se muito contra mim, por vossa causa, por causa do povo, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fale mais nisso. Ou seja, Deus já estava farto de ouvi-lo falar sobre o assunto. E a sentença foi ele não entrar na terra de Canaã, apenas avistá-la de longe, do monte Pisga, né? Porque aqui fala, sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Então, o tema aqui é que ninguém é insubstituível. Ninguém. Nem eu sou insubstituível nesse lugar, nem você, aonde você está. Ninguém é insubstituível. Todos aqui somos servos do Senhor para fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E ainda que venha uma palavra tão desanimadora, e ainda que venha uma sentença que nos parece injusta, simplesmente o Moisés, manso como era, talhado, né, depois de tantos anos na obra de Deus, ele aprendeu a ouvir a Deus. E ainda que aquilo viesse a desagradá-lo, ele simplesmente obedeceu. Isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para nós. Então esse foi um diálogo pesado entre Deus e Moisés, registrado aqui no livro de Deuteronômio. E a passagem inicia mostrando Moisés orando, como sempre ele fizera, pelo povo, pela situação, por situações dramáticas que ele viveu durante 40 anos no deserto. Ele estava ali intercedendo, sempre intercedendo pela causa do povo, muito pouco por si mesmo. E nessa passagem, por incrível que pareça, ele está pedindo para si. Ele estava pedindo para si algo que seria coerente, mas ele sente que chegou o fim. Chegou o fim. E ainda junto com essa palavra, Deus ainda fala para ele: anima o seu sucessor. Ele tem que se esquecer dele. E naquele momento de choque, de decepção, pode dizer, mas ele não demonstra, eu creio assim, humanamente falando, mas ele não demonstra. Ele recebe uma orientação, não é? Então, ele orou para que o seu ministério não terminasse, até que pudesse ver cumprido a promessa, que era entrar na terra de Canaã. Sem entrar em mais detalhes, dá a oportunidade, ele não entra em detalhes, por quê? Ele só dá a oportunidade de Moisés visualizar a terra prometida. E ainda diz para ele: prepara a Josué, porque ele é que vai entrar na terra prometida. Aí ele dá 3 ordens, que nós vamos estar falando sobre isso nessa manhã. Ele devia instruí-lo, diga instruí-lo, animá-lo e fortalecê-lo. Que ordem, né? Aqui Deus está mostrando, queridos, as prioridades do ministério pastoral.
Muitas vezes nós não podemos pensar em nós, nos nossos sonhos, nos nossos planos, no nosso futuro. Nós, quando aceitamos o ministério pastoral, o que nós estamos fazendo é abrindo mão dos nossos sonhos, da nossa vida, para cuidar do rebanho do Senhor. O que é a prioridade na vida de um pastor é conseguir levar o rebanho até a terra de Canaã. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa função. E para isso, muitas vezes, nós temos que abrir mão da nossa liberdade, né? do nosso lazer, do nosso descanso, das nossas preferências. E a verdade é isso que acontece, amados. Quem está muito animado para ser um pastor, saiba isso. Vamos ver quem vai continuar querendo ser. Ninguém levantou a mão. Mas é essa a verdade, amados. E nós podemos ver claramente isso na vida de Moisés. Eu quero conversar com ele lá no céu. Como é que foi isso? Conta para mim. E essa é uma mensagem relacionada à tríplice tarefa que Deus deu a Moisés em relação a Josué. Então, a reflexão concentra-se particularmente aqui no versículo 28. Dá ordens a Josué e anima-o e o fortalece, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Então, a primeira instrução, né? A versão bíblica Reina Valera, de 1960, diz: e manda a Josué e anima-o e fortalece-o. Esse mandato, porém, né, está relacionado com os mandamentos de Deus. Moisés deveria fazer o que sempre fizera em seu ministério profético, ou seja, compartilhar com o povo as revelações de Deus. Isso aqui foi uma revelação de Deus. Por que Josué precisaria que Moisés o animasse e fortalecesse e ensinasse? Porque ele iria encontrar pela frente muitas oposições, muitas situações que ele não passara, mas sim Moisés. Que Moisés, como líder, ele era o escudo. Todos eram protegidos, todos eram aconselhados, todos iam a ele, mas eles próprios não haviam passado pelas situações difíceis. E agora, sendo Josué o sucessor de Moisés, ele com certeza necessitaria das orientações, do fortalecimento e do ânimo que ele haveria de receber do seu líder. E essa é a função dos líderes. Hoje em dia, o que nós temos visto é líderes opressores, líderes que tentam se aproveitar. E aqui está escrito na palavra de Deus a tríplice tarefa de um líder: animar, instruir e fortalecer. Repitam comigo: animar, instruir e fortalecer. E é isso que nós estamos fazendo aqui a cada culto. Vocês com certeza, talvez alguns não, mas a gente espera que todos
em cada culto, saiam daqui animados, fortalecidos e orientados para sobreviver do lado de fora. Amém, queridos? É esse o nosso desejo. É ver você sendo, porque a sua vitória é a nossa vitória. Quando a gente sabe de alguém que caiu, quando a gente sabe de alguém que está muito doente, na beira da morte, essas coisas traz para nós um peso, uma responsabilidade, uma tristeza. Aonde eu falhei? O que eu poderia ter feito? Então sempre vem em nossas mentes, corações, uma cobrança, um algo mais que deveria ter sido feito e não foi feito. Isso é responsabilidade. Então, amados, a primeira palavra que Deus falou para Moisés fazer com Josué: dá-lhe ânimo. Todos nós precisamos de ânimo. Quando o próprio Moisés estava desanimado, Deus vinha e o animava e o encorajava. Não é verdade? Então, o Moisés conhece a importância de receber ânimo quando nós precisamos. E o trabalho de Moisés e o nosso, como líderes, não se esgota quando nós ensinamos, quando nós orientamos. Há necessário que nós dê ânimo àquela pessoa, ainda que nós não tenhamos. Como já aconteceu, de eu mesma estar desanimada, desmotivada, e vem alguém precisando. O que eu faço? Ah, meu irmão, eu estou pior que você. Não posso. Eu não estou ali para aquilo. É igual às vezes os irmãos, as irmãs. Ah, eu não vim para atrapalhar, eu não quero atrapalhar. Imagina, eu estou aqui para isso. Isso que eu falo para as pessoas. Imagine um membro da igreja vai ter um gabinete. Ah, eu não vim atrapalhar. Ué, para que o pastor está ali? Para isso. Então, quando eu saio da minha casa, eu esqueço de mim. Eu não posso ficar trazendo problema pessoal, familiar, junto comigo. Eu tenho que esquecer de mim porque há alguém que está precisando de mim. Então, nem sempre a gente está tão cheio de ânimo, tão empolgado, com carga suficiente para ajudar o outro. Mas mesmo assim, a gente no nosso interior, dentro do nosso coração, a gente busca o nosso socorro, amém? A gente busca, né, o nosso Consolador. E aí ele vem, supre a nós e dá suficiente para suprir o outro. Por isso que a Bíblia diz: mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. E isso não está falando de dinheiro, está falando de qualquer coisa. Quando você dá ânimo, você recebe. Então, existem aspectos, amados, que vão além do intelectual, do ensino didático, que tem a ver com as nossas emoções. Porque o ser humano, ele é emoção. Ele faz parte da nossa conjuntura, o emocional. E se eu estou bem fisicamente, mas eu não estou bem emocionalmente, não está legal. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que estar bem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Não só fisicamente, mas emocionalmente é um dos pilares. A indicação de Deus falava da necessidade de partilhar o ânimo
Então, partilhar o ânimo é você estar animado, amém? Mas não é para você ficar animado para você mesmo, é para você passar aquele ânimo ao outro. Isso porque muito do êxito das pessoas que trabalham conosco estão ao alcance da nossa influência. Está relacionado ao estado de ânimo. Nós que somos líderes, nós temos que ter esse olhar, perceber no outro como é que ele está emocionalmente. Temos que ter essa sensibilidade e termos a disposição de perseverar e não permitir que o outro se curve às adversidades. Vai precisar da sua palavra, vai precisar do seu abraço, vai precisar de uma palavra profética. Então aqui está uma tarefa que todos nós, pastores e líderes, podemos fazer. Animar outras pessoas a avançar. Amém, amados? O que nós queremos, amados, é que vocês avancem, é que vocês cresçam. É que a nova geração que vem seja melhor do que essa que nós estamos vivendo. Certo? Então Moisés necessitava, ele recebeu essa incumbência. Ele poderia ter se oposto, ele poderia ter falado com Deus. Como é que o Senhor acaba de me dar uma notícia tão triste e ao mesmo tempo me dá uma tarefa tão difícil? Né? Então, ele necessitava, ele precisava obedecer essa orientação de Deus, de animar Josué. Porque sabe o que acontece? A pessoa que é auxiliar, a pessoa que está sempre nos bastidores, ajudando o outro, é sempre o outro que aparece. Eu estou aqui ajudando o outro a aparecer, a crescer, a fazer a obra de Deus. Por quê? Porque eu não me acho como auxiliar, eu não me acho capaz de fazer o que o outro está fazendo. Geralmente isso acontece. A pessoa que está nos bastidores, a pessoa que está apoiando, sustentando, ela acha que ela está fazendo o suficiente. Ela não tem condição de ir além daquilo. E quando ele soubesse que era ele que teria que assumir o lugar de Moisés, ele iria desmontar. Ele simplesmente iria desmontar. Então ele ia precisar que Moisés dissesse: não, você tem capacidade, você pode inclusive ir além de mim. Como foi? Como foi? Aleluia. Amém. É necessário entender, amados, que não alcançaremos o desenvolvimento das nossas habilidades e capacidades se o nosso esforço não estiver sendo impulsionado pelo ânimo que vamos receber. Não pense que você pode sozinho. Você pode, mas com apoio, com ajuda, com ânimo, com fortalecimento de outros que Deus vai levantar para te ajudar. Amém? Então, é aqui que vale o abraço, a mão no ombro, a palavra oportuna, o sorriso, né? E isso é tão importante, queridos, no meio evangélico. Nós tínhamos que criticar menos e animar mais. Porque é o que há, é o que acontece. As más notícias chegam rápido do que as boas notícias. E as más notícias tendem a nos abater, tendem a nos desanimar. E nós temos que corrigir essa tendência em nós. Essa semana eu ouvi uma frase interessante, né?
que falava o seguinte: não fale aquilo que você não quer que aconteça. Não fale. Fale aquilo que você quer que aconteça. Ou seja, profetiza a bênção. Ô bênção, lá vem. A bênção não é muito bênção não, né? Mas aí você fala assim: oh, que bênção chegou. Por quê? Porque a sua palavra vai mudar a realidade dele. Né? Quando falar com seu filho, fale: meu amor, meu príncipe. Com seu marido, sua mulher. Minha princesa. A princesa é a filha. Minha rainha. Meu rei. Claro. Temos que falar o que a gente quer que seja. O que venha a acontecer. Traga à existência, né, aquilo que está oculto. Não é, mas você vai falar e vai vir existir. Você vai trazer à existência aquilo que está oculto. E isso em todas as coisas, meu bem. Né? Então, isso é na política, isso é nos preços das coisas. A gente fica reclamando do preço, a gente fica reclamando disso. Não está construindo nada, só está destruindo. Porque a nossa palavra tem poder. E a palavra do Filho de Deus tem mais poder ainda. Entende? É por isso que nós temos que usar a nossa boca para edificar, para animar, para fortalecer. Então, o líder deve transmitir ânimo àqueles que se encontram no início do caminho. E eu quero transmitir ânimo para os irmãos que estão aí iniciando essa carreira ministerial na função de diácono. Assim como para os nossos queridos pastores, os novos pastores. Igreja, anime os seus pastores. Não espere só receber. Né? Às vezes o membro sai de casa, já se arrumando, fica pensando: quem será que vai pregar hoje? Tomara que seja fulano. Que a palavra seja uma bênção para mim. Isso aí é um egoísmo. Pense que você também pode dar. Pense que a tua oração vai ajudar. Amém, queridos? Você tem que... O teu culto a Deus. O culto não é para você. O culto não é para agradar você. Ah, o culto não foi bom. Porque foi para você. Mas o culto é para o Senhor. E então em casa, tu se prepara, tu se veste para o Senhor. Tu se perfuma para o Senhor. E o culto começa quando você sai da sua casa. E aí o pastor que vai fazer a abertura aqui, não precisa se esforçar muito para que o pessoal diga amém, para que o pessoal diga aleluia. Por quê? Porque todos já estão cheios do Espírito Santo, amém, queridos? Esse é o culto que agrada a Deus. É quando o povo não vem só para receber, vem para dar. Vem para dar o melhor que você tem. O segundo mandamento que o Moisés recebeu: fortalecer. Fortalecer. Não é? Moisés anima-o e fortalece-o. Fortalece-o. Eis uma tarefa extremamente necessária a todo líder. Ser forte. Não é na academia. É o forte aqui, não é fisicamente cheio de músculo. É forte para suportar o peso.
Porque há um peso espiritual, amados. Assim como os anjos se levantam, entram por essas portas. Está cheio de anjo aqui. Mas também se levantam os demônios para trabalhar na mente dos irmãos. A gente está falando aqui, ele está soprando, é mentira. Não acredita. Isso já era. E está falando. E você está aqui ouvindo a voz de Deus e ouvindo a voz do diabo também. A quem você vai dar ouvidos? Então há uma luta acontecendo. Durante o culto há uma batalha acontecendo. Ela é invisível, mas é real. E os espirituais percebem isso. Os que não são espirituais, não estão gostando da palavra, levanta e vai embora. Como eu vejo muitas vezes acontecer. É nessa hora que os intercessores têm que vir embora e falar assim, em nome de Jesus, você vai voltar. Os intercessores de plantão têm que estar de olho, porque a batalha está acontecendo. O momento da batalha é na hora do apelo. O pastor está fazendo apelo aqui e a pessoa está amarrada na cadeira. Quer levantar, mas não consegue. Entende, amados? Então, é um trabalho profundamente espiritual. Amém? Glória a Deus. Alguns indivíduos começam com grandes sonhos quando iniciam a carreira ministerial. Mas rendem-se e abandonam projetos devido às críticas, incompreensões e falta de apoio. As tarefas que esperavam de Josué não eram simples para realizá-las. Era necessário muita valentia. Era por isso que ele precisava de ser forte. O que ele iria enfrentar depois de passar o Rio Jordão eram coisas terríveis. Não é? E Deus repetiu essa ordem ao próprio Moisés, ao próprio Josué. Depois que Moisés morreu, porque ele não passou o Rio Jordão, ele morreu lá no Monte Pisga. Ele viu, avistou a terra e morreu. E depois então Deus voltou-se para agora o seu líder. O líder que substitui Moisés. Quem? Josué. E está aqui em Josué capítulo 1. Pode abrir? Aqui capítulo 1, a partir do 1 até o 9, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Pode acender. Servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que palavra boa, hein? Ser forte e corajoso.
porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, o próprio Deus, na falta de Moisés, ele reiterou aquelas palavras para o próprio Josué. E me chamou a atenção algo que está aqui no 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, meu filho Josué, você vai dar continuidade à obra de Moisés, mas tu não vais esquecer dos ensinamentos de Moisés. É o que está falando aqui. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Porque normalmente o sucessor, para mostrar serviço, quer mudar tudo que o anterior fez. Não é verdade? Mas Deus está falando aqui para Josué, tomes cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, não mude o que você aprendeu, apenas dê continuidade. E eu aqui na nossa igreja, mas eu sou pastora, presidente há 15 anos, mas durante 22 anos eu fui esposa de pastor. O pastor presidente era ele. Ele tinha a última palavra em tudo na igreja. E mesmo depois do passamento dele, eu fiquei 1 ano sem mexer nada na igreja. Nem o bibelô do gabinete eu mudei. Depois de 1 ano eu fui mudando aos pouquinhos, aquilo que eu achava que deveria. Mas depois de 1 ano, e até hoje, eu procuro seguir os ensinamentos que eu aprendi durante esses 22 anos como esposa de pastor. Por quê? Porque a época que foi 2002 até a época de hoje, 2017, muita coisa mudou. Então nós não podemos, em alguns aspectos, permanecer igual, porque senão nós seríamos retrógrados. Algumas coisas são necessárias mudar. Mas depois de muito orar, muito pedir a orientação dos meus líderes, porque eu não estou aqui sozinha, eu tenho uma liderança. Então, queridos, e esse item é muito importante. Nós temos que dar continuidade, não mudar aquilo que foi estabelecido. Não é? Então, nenhum pastor pode se esquecer dessa responsabilidade de fortalecer os seus liderados. E não cobrar, e não exigir, mas fortalecer, animar. Amém? O sucesso, o desenvolvimento futuro e a realização espiritual, pessoal, de cada um de nós depende disso. A tarefa de Moisés a respeito de Josué eram 3. Você já sabe qual é. Instruir, animar, fortalecer. E essa é a nossa tarefa. É a tarefa dos pastores. É a tarefa dos diáconos. De todos os líderes. Instruir, ensinar. Fortalecer e animar. E é a mesma que devemos desempenhar todos os dias.
Moisés necessitava fazer isso, porque ele só vislumbraria a terra, não passaria pelo Jordão. Não passaria pelo Jordão. Ele apenas sonhou com a terra, mas Josué que iria levar o povo. Nossa obra nunca parece estar concluída, não é verdade? A gente sempre acha que tem mais para fazer, tem mais para fazer, tem mais para fazer. Mas quem disse que é você que vai fazer? A obra de Deus, amados, ela é muito grande, tem muitos detalhes. E um homem ou uma mulher solitário não vai conseguir, com certeza. É necessário auxiliares. Graças a Deus, essa igreja tem muitos líderes. Quando eu falo líderes, não é só diáconos e pastores. Os professores são líderes. O pessoal lá dos adolescentes são líderes. Os professores, o pessoal lá da escola dominical são líderes. Todos os líderes de ministérios auxiliares. Então, todos nós temos uma responsabilidade na casa de Deus. Tanto nós precisamos de fortalecimento, e ânimo e ensino, como nós também precisamos dar. Precisamos passar à frente aquilo que nós temos recebido. E a verdade também, amados, é que nós não estaremos liderando eternamente os nossos liderados. Temos que ter consciência de que o que nós estamos fazendo hoje é apenas um momento. Um dia vai passar. Parece que eu estou falando uma coisa triste? Não. Eu estou animando vocês. Porque quem sabe você que vai estar aqui um dia. Quem vai ser os próximos líderes, a nova geração? Está aqui dentro. Não espera que vai vir de lá de fora. Está aqui dentro. E eu pude ver isso no mês do conhecimento. Não foi, André? Foi lindo. Pessoas com talento, perdido no meio do povo, servindo sim, mas tem que evidenciar aquilo que Deus está fazendo. Mais longe de onde poderemos chegar, muitos desses irmãos chegarão. Talvez eu não vá fazer muita coisa que eu sonho. Eu tenho alguns sonhos, sabia? Para fazer aqui na igreja. Meus filhos sabem. E não é de 5 anos para cá, não. É de 10, 15 anos. Talvez eu não vá conseguir fazer. Mas outros farão. Outros farão. Né? E tantos outros nos superarão e serão melhores do que nós temos sido no presente. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema de ter um pastor melhor do que eu no nosso grupo. Eu não tenho problema de ter um Estevão no meio do diácono, que vai ser transladado, que vai ser usado por Deus com poder. Não tem problema, é isso que nós queremos. Como pais e mães, nós queremos que os nossos filhos vão mais longe do que nós fomos, não é verdade? E os pais espirituais também devem querer isso. Que os seus filhos espirituais alcancem patamares maiores. Agora, não depende só da liderança, depende também do indivíduo. Mas nós necessitamos fazer a nossa parte. Instruir, animar e fortalecer. Isso nós vamos fazer. Né? E quem compartilha de nosso ministério ou colabora conosco, poderá chegar a maiores alturas espirituais ou missionárias. Se cumprirmos a ordem de Deus, deu a Moisés diante da terra prometida, instruiu, animai-o
e fortalecei-o. Nem sempre poderemos continuar à frente da igreja. Fala a meu respeito. Eu sei disso. Ou uma instituição administrativa, ou qualquer que seja a empresa que você trabalha, você não é eterno. E nós precisamos, amados, animar a nova geração, fortalecer e ensinar. O que eu sei não pode ficar comigo, eu tenho que passar adiante. Eu tenho que ministrar aquilo que fui ministrada. O importante, amada, é que a obra continue. Que a obra continue. O nosso querido pastor foi tão cauteloso com isso, que ele instruiu, que ele orientou, que ele fortaleceu. Tanto que ele passou, mas a igreja continuou. A igreja não se dispersou. Os pastores das igrejas vizinhas queriam saber como é que estava a confusão dentro da Nova Vida de Alcântara. E eu ouvi um dizer, não tem confusão. Não há confusão. Por quê? Ficaram de olho para saber o que ia acontecer. Mas a igreja estava no seu lugar. Amém? Dando continuidade à obra. Alguém vai atravessar o rio em nosso lugar. E no futuro, nós e eles, todos, toda a igreja e todos quantos pertencem a essa igreja, todos nós estaremos atravessando o Rio Jordão para chegar até Canaã. Em nome de Jesus. Que assim seja, com a sua vida, com a minha vida e com todos aqueles que frequentam essa igreja. Ninguém se perca pelo caminho, mas todos continuem fiéis ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Pai, pela ministração da tua palavra, pelo conforto que o teu Espírito Santo nos dá, de que tu estás animando, fortalecendo e nos ensinando através da ministração da tua palavra. E é isso que nós queremos encontrar aqui na tua casa, Senhor. Sair daqui animados e fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Sair daqui ministrados, ó Deus, para que também tu nos use como um instrumento para instruir a outro, para evangelizar outros, ó Pai. Porque a obra continua, Senhor. Toda glória, toda honra nós te damos. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.